Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor fez, um dia de alegria, um dia de gratidão, um dia em que a gente pode regozijar na presença do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmã Cristiane, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos para mais um devocional, mais um café com palavra. Hoje, dia 17 de junho, e o nosso devocional de hoje tem como título Posicione. É o título do nosso devocional de hoje. Posicione. Glória a Deus. Aleluia. Chegamos no capítulo 3 do livro de Esdras. Nós estamos estudando o livro de Esdras, aprendendo sobre a história do retorno do povo de Israel. E hoje nós meditaremos um pouco no capítulo de número 3 de Esdras. Nós vimos no capítulo 2 algumas lições preciosas para a nossa vida. Nós vimos que o povo que retornou cada família tinha um príncipe, tinha um líder. E aqueles que não foram encontrados, não tinham a sua raiz genealógica, eles não puderam servir. Aqueles que eram sacerdotes, aqueles que eram levitas, mesmo eles... eu sou sacerdote, sou da família tal, mas como eles não tinham como provar, eles não tinham sua identidade preservada, eles não puderam servir. Falando do quê? Falando da nossa identidade em Deus, falando do nosso pertencimento, a importância de nós pertencermos ao povo do Senhor, ao povo que vai morar no céu. E chegamos no capítulo 3. O capítulo 3 é o capítulo que marca o início do recomeço depois do exílio. Aqui no capítulo 3, nós vemos que a primeira atitude que eles fazem ao retornar para Jerusalém é reconstruir o altar. E depois os alicerces do templo. É a primeira atitude daquele povo que está voltando. Eles entendem o seguinte, que a gente precisa. Primeira coisa, a primeira lição espiritual que Deus falou no meu coração para compartilhar com você hoje, nesse dia 17 de junho. A primeira lição é que a gente precisa estabelecer prioridades. A gente tem que ter prioridades corretas. E antes de erguer as paredes, eles entenderam, antes de erguer as paredes do templo, antes de colocar colunas, eles entenderam, antes mesmo da defesa da cidade, eles entenderam que o mais importante era reconstruir o altar. Está no versículo de número 3. Irmãos, sem altar, sem adoração, sem priorizar a Deus, não tem como a nossa vida ser bem sucedida. Boa noite, minha mãe, a paz do Senhor, a bênção. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse capítulo 3 é que a primeira atitude desse povo foi levantar um altar. Foi levantar o altar de adoração. Foi levantar o altar do sacrifício. Foi levantar o altar do holocausto. Por quê? Porque a adoração vem em primeiro lugar em nossa vida. O texto bíblico nos diz, Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro na nossa vida, a prioridade principal na nossa vida é buscar o Senhor, é levantar um altar de adoração. Então, antes mesmo deles erguerem os muros que protegiam a cidade, antes de fazerem as paredes do templo, eles reconstruíram o altar. Depois eles foram fazer o alicerce do templo. Por quê? Porque em qualquer recomeço, coloque a sua comunhão com Deus em primeiro lugar. Se você está recomeçando a sua vida, se você está recomeçando a sua história, se você coloque a sua comunhão com Deus, o seu altar de adoração em primeiro lugar. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua adoração, antes de focar na estrutura material, antes de focar em qualquer sucesso. Porque nenhum sucesso vale a pena se o Senhor não for o primeiro na nossa vida. Então, a primeira coisa que esse povo fez, reconstruir o altar. Porque altar fala de adoração. Altar fala de prioridade correta. Aleluia. Boa noite, irmã Yolanda. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. A segunda lição que nós aprendemos nesse capítulo de número 3 de Esdras é
vença o medo através da adoração. O texto nos diz que o povo estava com medo dos povos vizinhos, dos povos da terra. O versículo de número 3 diz: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que, mesmo assim, que estavam com o terror dos povos de outras terras vizinhas. Então eles estavam com medo, eles estavam sendo aterrorizados pelos povos vizinhos, porque muita gente já tinha tomado conta das terras de Israel. Então não era interessante para essas pessoas que os donos verdadeiros das terras voltassem. Então eles se levantavam contra, porque eles queriam as terras para eles. Mas mesmo com medo, eles entenderam que o medo a gente vence com adoração a Deus. Quando nós adoramos o Senhor, cai por terra todo medo. A palavra de Deus nos diz que o amor vem-se fora, joga fora, lança fora todo medo. Então, ainda que a gente vá fazer uma coisa apavorado, coloque o Senhor em primeiro lugar, adore o Senhor, que Ele vai lhe conceder a vitória. Aleluia. Então, eles estavam com medo dos povos vizinhos, mas mesmo assim, eles edificaram o altar, ofereceram sacrifícios ao Senhor e adoraram o nome do Senhor Jesus. Não espere o medo sumir para você começar a obedecer a Deus. Obedeça mesmo com medo. A adoração, tomar atitudes certas, tomar atitudes corretas, adorar ao Senhor, adoração e fidelidade a Deus são os melhores antídotos contra a ansiedade, contra o medo e contra as ameaças externas. Você quer vencer o medo? Você quer vencer a ansiedade? Você quer vencer as ameaças externas? Adore a Deus. Seja fiel a Ele. Obedeça ao Senhor. Tome atitudes direcionadas por Deus e você verá que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto. A segunda que nós aprendemos é que mesmo com medo eles fizeram um altar de adoração. Mesmo com medo eles tiveram as atitudes certas. Mesmo com medo eles obedeceram e foram fiéis. E isso serve também de exemplo para a nossa vida. Terceira coisa que nós aprendemos no capítulo 3 de Esdras. Busque a unidade no serviço. Busque a unidade no serviço. O texto nos diz no versículo 1: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, ajuntou-se todo o povo como se fosse um só homem. Eles estavam tão unidos que eles trabalhavam juntos como se fossem uma só pessoa. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é tremendo. Ajuntou-se todo o povo que retornou de Jerusalém, que retornou da Babilônia, todo o povo que ainda tinha ficado, os remanescentes que tinham continuado ali em Jerusalém. Todos se juntaram como se fosse uma só pessoa. Isso significa o quê? Um mesmo objetivo, fazendo tudo com unidade. O povo se ajuntou como se fosse um só homem em Jerusalém. O líder religioso, que era Jesus, que era o sumo sacerdote. O líder civil, que era Zorobabel, que era o governador. Todo mundo trabalhou junto. Não tinha assim, essa obra é tu que tem que fazer porque tu que é o governador. Não, essa aqui é tu, porque tu que é o sacerdote. Não, todo mundo se juntou em um mesmo propósito. Você sabe quando é que a gente realiza grandes projetos, grandes reconstruções na nossa vida? É quando nós trabalhamos com unidade. Então, grandes projetos e reconstruções familiares, comunitárias ou liderança exigem unidade. Se houver unidade, irmãos, ali com certeza haverá êxito no trabalho. Com certeza haverá prosperidade naquele trabalho. O trabalho em equipe e o alinhamento de propósito geram força, geram equilíbrio, geram vitória. Então, se a sua família, você quer que a sua família seja bem-sucedida, trabalhe em unidade. Vai fazer um projeto, reúne toda a família, marido, esposa, filhos, e coloca o projeto na mesa e vão todo mundo trabalhar no mesmo propósito. É da igreja, tem uma festa para acontecer, junta todo mundo, trabalha todo mundo junto, porque quando há unidade no serviço, há êxito. Quando há unidade no serviço, quando há propósito, isso gera força. Aí a obra é estabelecida, o plano é concluído. E isso que esse povo fez, o povo trabalhou junto, todos como se fosse um só homem. Glória a Deus, que coisa tremenda.
A quarta lição que nós podemos tirar do capítulo 3, eu estou resumindo, irmãos, para mim não ficar lendo o capítulo para vocês. Então, a quarta lição que a gente pode tirar aqui desse capítulo 3 de Esdras é: entenda que recomeçar exige esforço e dedicação. E aprenda a celebrar os pequenos começos. Mesmo que seja bem pequenininho, aprenda a celebrar. No versículo 10, no versículo 11, diz que quando o alicerce do templo foi lançado, o povo celebrou com grande alegria e com louvor. Um louvor imenso. O povo estava tudo pulando de alegria, alegres, porque estavam recomeçando. Irmãos, estavam sendo colocadas só as pedras dentro das valas do alicerce, mas o povo já estava celebrando. O templo não estava pronto, era apenas a base, mas o povo já podia, pela fé, contemplar o templo pronto. O povo que passou 70 anos na Babilônia, sem templo, os que nasceram lá, que nunca tinham visto o templo, estão tudo agora junto, comemorando, glorificando a Deus, agradecendo, porque o templo seria reconstruído. Aleluia! Não espere a vitória final para agradecer. Aprenda a louvar a Deus pelas pequenas etapas concluídas, pelas pequenas vitórias que você já conseguiu. Aprenda a louvar a Deus pelos primeiros sinais de resposta das suas orações. Lembra de Elias quando sobe no Monte Carmelo para orar depois de 3 anos e meio sem chuva? A Bíblia diz que ele manda o Geazi olhar, aliás, o moço dele, que não tem o nome, o moço olhar, e o moço diz que não vê nada, ele volta a orar. Aí ele manda ele novamente, ele volta a orar. Na terceira vez o moço diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias já diz: corre, avisa Acabe, porque vai cair tempestade. Elias começa a agradecer e Elias sabe que Deus vai fazer a partir de algo muito insignificante, irmãos. Diante de tudo que já estava passando ali, 3 anos e meio sem chover, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas para Elias já era indício de uma chuva forte, de uma tempestade que ia cair ali naquele lugar. Porque Elias tinha uma fé convicta, Elias tinha uma fé que se posicionava diante das situações. Então, o nosso devocional de hoje tem como título: posicione-se. Então, comece a agradecer, posicione-se, comece a celebrar os pequenos recomeços, as pequenas vitórias, os primeiros sinais de resposta das suas orações. Glória seja dada ao nome do Senhor. E por último, em quinto lugar, a quinta lição que nós tiramos desse capítulo 3 do livro de Esdras: não deixe que o passado roube a alegria do presente. Enquanto os que nasceram na Babilônia, os mais jovens, eles gritavam de alegria por aquele alicerce que estava sendo reconstruído. Os velhos que ficaram em Jerusalém e os velhos que retornaram da Babilônia choravam, eles pranteavam em alta voz, porque o novo alicerce parecia menor do que o templo de Salomão era. Eles ficavam se lamentando: acabou-se a nossa glória, antes era tão grande, e chorando. Eles não entendiam que a gente não pode deixar que o passado roube a nossa alegria do presente. Por mais que o seu passado tenha sido difícil, por mais que você tenha vivido muitas dores, esse povo foi escravo por 70 anos, viveu na Babilônia por 70 anos, mas eles agora estavam retornando, e eles agora voltou a ser povo do Senhor, eles agora iam escrever uma nova história, e eles precisavam celebrar isso, não olhar para a glória do passado, que foi grande, que o templo de Salomão era suntuoso, que o templo de Salomão era todo de ouro, era de marfim, era de mármore, era só coisa preciosa. Não, porque a Bíblia diz, falando desse templo, que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Por mais que o templo fosse menor, por mais que o templo não fosse tão luxuoso, mas havia a glória de Deus, havia a glória do Senhor naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Então os mais velhos choravam, porque o novo alicerce parecia menor que o templo de Salomão. Mas os jovens, que nunca tinham visto o templo,
estavam felizes só em olhar para o alicerce. Aleluia! Você pode conferir isso no versículo 12, 13. Eles gritavam de alegria. Eles não ficaram só alegres, não. Mas era uma alegria tão grande que eles gritavam, eles saltavam, eles pulavam de alegria pela perspectiva do templo que ainda ia ser construído, só pelas pedras do alicerce que estavam sendo colocadas. Comparar o presente com as glórias do passado pode gerar frustração. E isso pode nos cegar a mim, cegar a você, para o que Deus já está fazendo hoje. Deus faz coisas novas. O recomeço pode ser diferente, mas ainda assim é sempre uma bênção poder recomeçar. Talvez, eu não sei, eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história, mas talvez Deus esteja dando a oportunidade de você recomeçar em uma nova igreja, ou, não sei, num novo lugar, num novo trabalho, recomeçar de alguma maneira em alguma área da sua vida. E talvez você olhe para trás e diga, mas eu vivi tão bem, eu tinha tanto, eu era isso, eu era aquilo. Porque eu fui aquilo outro, e agora eu sou só uma pessoa aqui do banco, eu sou só uma funcionária lá de trás, eu não estou na linha de frente. Poder recomeçar é sempre uma bênção. Então não deixe que o passado roube a alegria do presente, roube a glória do presente. Esses mais idosos, os velhos, não puderam aproveitar pela alegria do que estava sendo feito, porque eles estavam olhando para trás e chorando pelo que tinha sido destruído ainda, e não estavam comemorando o que estava sendo reconstruído. Então não olhe para o que foi destruído, não olhe para o que ficou lá atrás. Agradeça a Deus pelo que Ele está fazendo hoje. Isaías diz que o Senhor faz uma coisa nova, e essa coisa nova é tão grande que Ele faz com que águas jorrem em meio ao deserto. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei vocês, irmão, mas eu estou amando o livro de Esdras. Estou lendo assim como se eu nunca tivesse lido. Já li o livro de Esdras, acho que umas 5 vezes, todinho, mas eu estou lendo assim como se eu nunca tivesse lido. Eu estou comendo esse livro. Estou achando assim uma leitura maravilhosa. Deus tem falado demais com o meu coração. Então espero que esse livro de Esdras também fale com você, ajude você a posicionar-se, ajude você a ter uma fé prática, como foi a leitura de ontem, e a posicionar-se diante do Senhor, porque é isso que o Senhor deseja das nossas vidas. Boa noite, prima. Deus, a paz do Senhor, Deus te abençoe, glória a Deus. Nosso texto base do nosso devocional de hoje é Números capítulo 27, verso 1 ao 4. Aqui ele fez um resumo desses 4 versículos. Eu amo esse texto. Eu já preguei algumas vezes nesse texto. E eu amo esse texto. Não dá pra gente destrinchar ele aqui, senão o devocional fica muito longo. Já tem o capítulo de Esdras. Mas depois você lê. É maravilhoso esse texto. Maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade e disseram, nosso pai morreu no deserto, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho homem? Dá-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. O que acontece aqui nessa passagem? Essa passagem se juntam cinco mulheres, as 5 filhas de Zelofeade, e elas vão falar com Moisés. Por quê? Porque naquele tempo somente os homens, os filhos homens, tinham direito à herança. E Zelofeade morreu no deserto, como todos aqueles que morreram no deserto. E eles estão chegando na terra prometida. E está sendo feita ali a partilha das terras. Moisés, antes mesmo dele morrer, ele divide tudo. Quem é que vai ficar com o quê? Antes mesmo deles tomarem posse da terra, ele faz a divisão. Quem vai ficar onde? Quem vai ficar com o quê? O que vai ficar para cada um? Só que como elas não tinham irmãos homens, não ia sobrar nada para elas. Ia restar para elas viverem na casa de algum parente, viverem da ajuda de alguém, arranjarem algum casamento para serem sustentadas ou viverem como escravas. Era o que ia acontecer com essas meninas, porque elas não tinham direito à herança. E elas vão falar com Moisés. Vamos ver o que diz aqui o nosso devocional e eu concluo a história. Essa passagem, 5 irmãs estavam reivindicando sua herança. Pela lei daquele tempo, elas não teriam direito, pois seu pai não teve filhos homens. Como eu disse, só os homens tinham direito à herança.
E elas vão falar com Moisés. Elas não quebram a lei, elas não fazem motim, elas não passam por cima de autoridade, não. Elas passam pelos anciãos, elas passam e vão falar com Moisés. E elas fazem a reivindicação a Moisés. Moisés não sabe o que fazer. E Moisés vai falar com o Senhor. E o Senhor é o advogado que advoga a causa dessas meninas. É o Senhor que peleja por elas. E o Senhor, ele advoga a favor delas. Aleluia! Porque o nosso Deus é justo. O nosso Deus, ele é maravilhoso. E o nosso Deus, ele não nos dá segundo as nossas obras, mas ele nos dá segundo a sua graça e a sua misericórdia. Então elas poderiam ter simplesmente desistido. Porém, elas não desistiram. Não foi isso que elas fizeram. Mas não pense que elas transgrediram a lei. Não, pelo contrário. Elas levaram a sua causa a Moisés, que consultou a Deus, e ele julgou a favor delas. Essas mulheres agiram com tamanha ousadia e autenticidade, a ponto de fazerem Deus mudar decretos anteriormente estabelecidos. Irmãos, Deus mudou a lei por causa dessas mulheres. Ele disse para Moisés, é justo o que elas estão pedindo. Então, a partir de hoje, a lei vai mudar. Não vai mais ser assim como está. A partir de hoje, quando um homem, uma família morrer que não tiver filhos homens, as filhas mulheres terão direito à herança. Glória a Deus por essa bondade do Senhor, por esse olhar misericordioso dele, que muda a lei para nos abençoar. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor para sempre. Aprendo com isso que Deus age em favor daqueles que agem com fé e se posicionam. Já pensou se essas meninas tivessem desistido? Tivessem simplesmente, não tem jeito, a lei é assim mesmo, nós estamos fadadas a ser escrava ou arranjar aí um marido para nos sustentar. Mas não, essas meninas se posicionaram, elas agiram com fé, elas agiram com ousadia, elas agiram com coragem, elas agiram com determinação, elas agiram com alguém que conhecia o Deus a quem elas serviam. Aleluia, glória a Deus. Essas meninas, elas podiam ter ficado paradas. Se elas tivessem ficado paradas, não teriam recebido aquilo que lhes pertencia por direito. Elas foram em busca daquilo que era delas. Aleluia! Entenda que nossas atitudes, escolhas e obediência têm o poder de mover os céus e mudar realidades que estão diante de nós aqui na terra. São as nossas atitudes certas de obediência a Deus, que mudam a nossa realidade. Muitas vezes nos deparamos com situações que podem nos chatear, mas não podemos permitir que esse sentimento nos leve à murmuração ou à revolta. Devemos fazer com que, como fez essas 5 irmãs, que foram buscar a solução por meio de uma fé ousada, autêntica, porque assim atraímos os céus ao nosso favor, pois realidades são transformadas. Elas não são transformadas pela murmuração, elas não são transformadas pelo comodismo, mas elas são transformadas pela ação em fé. Quando nós agimos com a fé prática, que foi o devocional de ontem, a gente pode mover os céus ao nosso favor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você pense que sua situação não tem mais solução, ou então que a sua situação é impossível. É impossível o cenário mudar, mas eu quero encorajar você a confiar e a clamar por aquele que pode todas as coisas, por aquele que pode mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua situação. A única coisa que ele espera de você é posicione-se em fé. Esteja posicionado em Deus, com uma fé inabalável. O mesmo Deus que mudou a lei para ser justo com essas 5 filhas de Zelofeade e abençoar essas 5 irmãs, está com você em todo o tempo e tem prazer em entregar o melhor para os seus filhos. Por isso, nesta noite, posicione-se em fé e obediência. Clame a Deus, o nosso Pai, e Ele ouvirá e intervirá na sua situação. Em nome de Jesus, eu creio.
Eu creio e eu recebo esta palavra. Eu creio que assim como esse povo que voltou da Babilônia se posicionou e a primeira coisa que fez foi construir um altar de adoração ao Senhor, priorizou Deus, pôs a fé em ação, alegrou-se pelas pequenas coisas, pelas pequenas vitórias e conseguiu enxergar através do alicerce já o templo pronto. Eu creio que Deus também pode fazer da mesma forma na nossa vida, se nós nos posicionarmos em fé e tomarmos posse daquilo que o céu está nos entregando nesta noite. Nós vamos viver e ser a cada dia mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A frase de hoje nos diz: obediência, fé e atitude são os alicerces para viver o sobrenatural de Deus. Você quer viver o sobrenatural? Obedeça, haja com fé e tenha a atitude certa. Aleluia! Deus vai mover o céu ao seu favor, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, aqueles que são fiéis a Ele, e lhe obedecem e se submetem à sua vontade. A palavra de hoje é ousadia. Ouse tocar o céu. Ouse hoje agir com fé e mova o braço daquele que governa todas as coisas ao seu favor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra aí? Eu recebo. Eu recebo cada uma delas e creio que no tempo certo o Senhor vai agir nas nossas vidas. Boa noite, Meire. A paz do Senhor, minha querida. Como é que você está? Um cheiro para você, um cheiro na Juvina. Deus abençoe. A paz do Senhor. Vou orar por vocês e por mim, para a gente concluir mais um devocional. O horário que foi possível foi esse hoje, mas eu estou feliz porque o Senhor é bom. Mesmo nesse horário, o Senhor nos proporcionou esse momento de gratidão a Ele e de aprendizado da sua palavra. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Se levante em fé. Ouse. Lembre-se da mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo com hemorragia. Se arrastando. Não tinha força nem para ficar em pé. Mas ela ousadamente toca na orla da veste de Jesus. E ela é instantaneamente curada. Marcos diz que ela sentiu no corpo a cura. Ou seja, na mesma hora, ela sentiu a hemorragia estancar. Haja com fé, se posicione. Antes de sair de casa, ela dizia: se eu tão somente tocar. Se eu tão somente tocar. Era a frase que impulsionou ela. Que dificuldade, ela podia ser apedrejada, ela podia ter sido morta porque ela era considerada impura. Ela não podia estar ali no meio daquelas pessoas. Mas a única coisa que movia ela era: se eu tão somente tocar. Isso gerou fé no coração daquela mulher. Isso gerou no coração dela o combustível necessário para ela alcançar o milagre que ela precisava. Então, creia. Se posicione, ouse em fé, em nome de Jesus. Deixa eu orar. Paizinho querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. Como é lindo, Senhor, esse retorno do teu povo, Pai. Depois de 70 anos cativo na Babilônia. Mas tu tinha prometido, Senhor, e tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que tu promete, Senhor, tu cumpre. E quando completou exatamente os 70 anos, Senhor, tu levantou Ciro. E o primeiro decreto de Ciro foi estabelecer que eles voltassem para Israel para reconstruir uma casa para o Altíssimo. E eles retornam, Senhor. E o primeiro trabalho daquele povo foi reconstruir o altar, porque não dá para caminhar sem altar, não dá, Jesus, para alcançar os nossos objetivos sem adoração genuína a Ti, e sem entender, Senhor, as prioridades certas. Tu és a nossa prioridade. Quando nós buscamos o Teu reino em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Nos dá esse entendimento, nos dá essa visão. Nos ajuda, Senhor, a viver o que nós estamos aprendendo aqui no livro de Esdras. Nos tira do comum e nos leva para o campo do sobrenatural. Nos tira, Senhor, da fé rasa e nos leva para a fé ousada, posicionada, alinhada em Ti, para a glória do Teu santo e poderoso nome. É que eu oro, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e que reina para sempre.
Amém. Amém, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Você que entrou agora, você pode assistir novamente o vídeo e ouvir toda a palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Leia o capítulo 3 de Esdras, medite, leia também Números 27, e entenda a história das filhas de Zelofeade. Paz do Senhor, um cheiro no coração de vocês. A paz do Senhor, irmã Rosemary. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor.